O Evangelho segundo João foi escrito 2 gerações depois da crucificação de Jesus Cristo. Foi escrito quando o Império Romano controlava Jerusalém. Embora a crucificação fosse o método preferido de punição dos romanos, não era sancionado pela lei judaica. Jesus e todos seus primeiros seguidores eram judeus. O Evangelho reflete um período de polêmica sem precedentes e antagonismo entre a igreja emergente e as autoridades religiosas do povo judeu. No princípio era o Verbo. O Evangelho segundo João. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Distribuição Grupo Paris Filmes. Ele estava no princípio com Deus. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Mas as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio por testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescessem por meio dele. Ele não era a luz, mas para que desse testemunho da luz. A luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falei, aquele homem que vem depois de mim. Ele passou na minha frente, porque já existia antes mesmo que eu nascesse. As autoridades dos judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar a João: Quem é você? Eu não sou o Messias. Então quem é você? Então você é o Elias? Não sou. Você é o profeta? Não. Então fale, quem é você? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Quem você diz que você é? Eu sou a voz de alguém que grita no deserto: aplanem o caminho para o nosso Senhor passar! No dia seguinte, João viu Jesus que se aproximava dele. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando eu disse: depois de mim vem um homem que passou na minha frente, porque existia antes mesmo que eu nascesse. Eu também não o conhecia, mas fui batizado com a água, a fim de que ele se manifeste ao povo de Israel. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu ainda não o conhecia, mas era ele, aquele que me enviou para batizar com água. Foi ele que me disse: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e pousar, este é que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. O que estão procurando? Onde moras? Rabi. Venham e verão. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Então eles foram e viram onde Jesus morava. E começaram a viver com ele naquele mesmo dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois.
Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão. Nós encontramos o Messias. Vem! 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 Você é Simão, filho de João. Mas vai se chamar Cefas. Isso é o mesmo que Pedro, e significa pedra. Pode ver. É só um. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe. Vem comigo. Filipe era de Betsaída, cidade de André e Pedro. Filipe se encontrou com Natanael. Encontramos aquele de quem Moisés escreveu no livro da lei e de quem também escreveram os profetas. Ele é Jesus, filho de José, de Nazaré. E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha e verá. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: Eis aí um israelita verdadeiro. Não há nada de falso nele. De onde me conheces? Eu o vi quando estava debaixo da figueira antes que Filipe o chamasse. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. No terceiro dia, houve uma festa de casamento em Canaã, na Galiléia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus também tinha sido convidado para essa festa, junto com seus discípulos. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mulher, o que temos nós a fazer? Minha hora ainda não chegou. Façam o que ele está mandando. Os judeus tinham ritos de purificação, e para esse propósito havia 6 potes de pedra, cada um com capacidade para aproximadamente 100 litros. Encham com água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Agora tirem um pouco e levem para o dono da casa.
E então levaram ao dono da casa a água que se transformara em vinho, e este aprovou. Foi assim, em Canaã da Galiléia, que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus foi para Jerusalém. Lá no templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas sentados em suas mesas. Tirem isso daqui! Parem de transformar a casa do meu pai num mercado! Que sinal nos mostra para provar-nos que tem o direito de agir assim? Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias? A construção desse templo demorou 46 anos. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Ele era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus. Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Se alguém não nasce do alto, não verá o reino de Deus. Como um homem nasce de novo, se já é velho, poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Eu garanto a você. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Não fique surpreso quando eu te digo que todos devemos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Como isso pode acontecer? Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Se não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como acreditarão, então, quando lhes falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem.
aquele que desceu do céu. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim todo aquele que nele crer, nele terá a vida eterna. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas apenas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Judéia e foi de novo para a Galileia. No caminho, Jesus tinha que atravessar a Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritana. Como tu pedes de beber a mim? Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria. E ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Falou a verdade. Vejo que és um profeta, Senhor. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu sei que vai chegar o Messias, e quando ele chegar, nos mostrará tudo. Eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. Após 2 dias lá, Jesus foi para a Galileia. Mas o próprio Jesus tinha declarado: um profeta nunca é bem recebido em sua própria terra. Quando ele chegou a Galileia, os galileus o receberam bem porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém e durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Então Jesus voltou a Canaã da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Ora, havia um empregado do rei que tinha um filho doente em Cafarnaum. Ao ouvir que Jesus tinha ido da Judéia para a Galileia, saiu ao encontro dele.
Pediu a ele que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Não acreditam. Se não virem sinais e prodígios. Senhor, venha comigo. Antes que meu filho morra. Vá. Seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro com notícias. Seu filho irá sobreviver. O homem perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Era 1h da tarde, ontem, quando a febre desapareceu. O pai percebeu que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito. Seu filho está vivo. Então ele e toda a sua família acreditaram. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Foi realizado quando ele voltou da Judeia para a Galiléia. Depois disso, houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. Perto da Porta das Ovelhas, em Jerusalém, existia uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Bethesda. Aí ficava um homem que estava doente há 38 anos. Quer ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando estou chegando perto, outro já entrou na minha frente. Levante-se. Pegue a sua cama e ande. Hoje é sábado e a lei não permite que você carregue a sua cama. Aquele homem que me curou disse para eu pegar minha cama e andar. Quem foi o homem que te disse para fazer isso? Mas o homem que tinha sido curado não sabia quem era Jesus, pois ele tinha desaparecido no meio das pessoas que estavam reunidas naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo. Está curado. Não peque novamente, para que não te aconteça coisa pior.
Então o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Então começaram a perseguir Jesus, pois ele havia curado em um dia de sábado. Jesus então lhes disse: Meu pai continua trabalhando. E eu também trabalho. Por isso, as autoridades dos judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus, não só por ter violado a lei do sábado, mas por chegar a dizer que Deus era seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Eu garanto a vocês, está chegando a hora. Já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que ouvirem sua voz terão a vida. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo ele concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, ele deu ao Filho o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso. Vai chegar a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho e sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida. Os que praticaram o mal vão ressuscitar, mas para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto e o meu julgamento é justo. Porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale como prova real. Mas há outro que dá testemunho em meu nome. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é válido. João, foi para ele que enviaram mensageiros, e ele deu testemunho da verdade. Eu não preciso do testemunho de um homem, mas eu falo isso para que todos vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que estava acesa e iluminava, e vocês quiseram se alegrar com sua luz. Mas eu tenho outro testemunho em meu nome, que é bem maior que o testemunho de João. O que eu faço são as obras que meu pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim. Elas testemunham mostrando que quem me enviou foi meu pai. E o pai que me enviou também deu testemunho a meu favor. Nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua face. Assim a palavra dele não permanece em vós. Não acreditam naquele que ele enviou. Estudam as escrituras pensando que vão achar nelas a vida eterna. No entanto, elas dão testemunho de mim. Mas não querem vir a mim para ter a vida eterna. Eu não aceito o elogio dos homens, pois eu já os conheço muito bem. E eu sei que o amor de Deus não está dentro de vós. Eu vim em nome do meu pai, mas não quiseram me receber. Mas se outro vem em seu próprio nome, o receberão. Gostam de receber elogios uns dos outros, mas não buscam a glória que vem do Deus único. Como poderão acreditar? Não pensem, entretanto, que serei eu quem vai acusá-los diante do Pai. É Moisés. Nele põe suas esperanças, pois é ele quem irá acusá-los. Se acreditassem mesmo em Moisés, também creriam em mim, porque foi sobre mim que ele escreveu. Mas se não acreditam naquilo que ele escreveu, como vão acreditar nas minhas palavras? Depois disso, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, também chamado de Lago Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus, pois as pessoas viam os sinais que ele fazia, curando os doentes.
Onde compraremos pão suficiente para alimentar o povo? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Nem meio ano de salário seria o bastante para dar um pedaço de pão para cada um.